Olá, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa aulinha de história, né? Espero que vocês estejam se cuidando aí, né? Nesses tempos tão complicados que a gente está passando. É sempre bom aí vocês estarem sempre usando máscara, né? Tomando cuidado ao sair, beleza, Nuno? Então é o seguinte, a gente vai fazer assim, essas aulinhas que vocês vão começar a receber agora pelo WhatsApp, é para ajudar vocês aí, né? A relembrarem o que a gente passou lá no começo do ano e também o que a gente tentou passar aqui nesse período aí com as atividades, né? Então eu vou estar falando, vamos combinar assim. Eu vou passar, eu vou falar um pouquinho lá sobre aquilo que a gente já estudou lá em sala e já vou entrar num assunto novo, tá? As aulinhas elas não vão ser muito longas aqui no vídeo, para não ficar cansativo para vocês, né? Para vocês terem aí como acompanhar, tá bom? Beleza? Então vamos começar aqui então. Hoje a gente vai começar a falar do primeiro reinado, que é o reinado do Dom Pedro I, que a gente já tinha começado a falar lá. Só que antes da gente entrar no primeiro reinado, eu quero lembrar vocês que tudo isso aconteceu por conta do Napoleão, né? Vocês lembram lá que o Napoleão dominou o governo na França, ele chegou ao poder lá na França, baixou o bloqueio continental de 1806, que proibia os países europeus de fazerem comércio com a Inglaterra. Qual era o objetivo do Napoleão nisso? O objetivo dele era enfraquecer a Inglaterra comercialmente, como a gente viu lá no começo do ano, né, para que ele pudesse fazer a França ganhar todo mundo pelo dinheiro, né? Tipo assim, enfraquecer a economia inglesa e fazer com que a França vendesse mais. Só que aí tem a questão de Portugal. Portugal, como vocês lembram, né, era um parceiro comercial muito antigo da Inglaterra. Então, Portugal não quis se indispor com a Inglaterra. Por outro lado, temia, né, uma invasão francesa no país tão pequenininho, né? Então, Portugal fica do lado da Inglaterra e, com a ajuda dos ingleses, a família real vem para o Brasil, né? Eles vêm para o Brasil, né, protegidos pela escolta inglesa, para fugir do Napoleão. Isso a gente já viu lá, né? A gente até falou várias vezes em algumas atividades que a gente fez aí, que vocês fizeram, né? Sobre esse assunto. Quando chegou aqui, o príncipe regente era o Dom João, né? E o Dom João decretou a abertura dos portos, que foi quando o Brasil passou a fazer comércio com outros países que não fosse Portugal, né? E aí começou a vir os, os produtos ingleses para cá, né? Beneficiou muito a Inglaterra. O tempo passou, Dom João foi ficando, o Brasil vira vice-reino de Portugal, o Dom João ele deixa de ser príncipe regente e se torna rei, né? Dom João VI, até que chega o ano de 1822, né? Que é quando, nesse período, em 1820, 1822, o Dom João retorna para Portugal e o Dom Pedro fica aqui no Brasil, o filho mais velho do Dom João. Porque o que aconteceu? Estourou uma revolta lá em Portugal que exigia a volta da família real, né? Ficava lá pedindo a volta da família real. E aí, então, o Dom João, o rei, fala: bom, eu vou voltar para Portugal, senão eu vou perder o trono lá, né? Então, fica o Dom Pedro aqui, porque se o Dom Pedro voltasse todo mundo para Portugal, iríamos ter um problema, a família real ia ter um problema muito grande, justamente por conta, né, que o Brasil ia acabar seguindo para a independência de qualquer forma, né? Seguindo para a independência e o Dom João meio que pensou assim: se o Dom Pedro não ficar, o Brasil vai seguir a independência sozinho. Então, o Dom Pedro fica e o Dom João vai embora. E aí, então, o Dom Pedro ele conduz ao processo de independência do Brasil aí, né, em 7 de setembro de 1822. Bom, então, continuando. A independência do Brasil, então, não foi conduzida pelo povão, foi conduzida pela elite brasileira. E nesse período do Dom Pedro I, né, que vai até de 1822, né, da independência do Brasil, do primeiro reinado, de 1822 até 1831, existiam 2 partidos políticos aqui no Brasil, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, aqui uma imagem, aqui, ó, essa imagem aqui, não sei se dá para vocês
enxergarem, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, peraí, aí, ó. Aí, um zoomzinho, opa, peraí. Aí, tá meio ruim, mas dá para enxergar, eu acho, né? Devido às circunstâncias, ó. Então, aqui, no primeiro reinado, então, a gente tinha dois partidos políticos, tá? O partido político português, tá? E o partido político... Tá gravando? Nossa, só falta tá gravando, tá? Tá gravando, sim. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, nós tínhamos dois partidos políticos. O partido político português e o partido brasileiro, tá? Vamos falar, então, do partido português. O partido português eram aqueles ricos comerciantes portugueses que moravam aqui no Brasil. Militares, funcionários da burocracia estatal, ou seja, do governo, militares do governo, e eles tinham como objetivo manter a aliança com Portugal. Então, o partido português foi muito contra a independência no começo, né? Esses portugueses que viviam aqui no Brasil e eram da elite portuguesa, falavam assim, pô, Dom João tem que voltar, né? O Brasil ser conduzido. Então, eles foram muito resistentes. Mas, o Bruno, o imperador não era português? Sim, o imperador era português, o Dom Pedro. Porém, eles eram contra a independência, né? O partido português foi muito relutante à independência, mesmo o Dom Pedro I sendo português, mesmo o rei sendo em português, esse partido aqui, ele não queria a independência, ele queria que o Brasil voltasse a ser colônia, tá bom? Então, esse era um dos partidos. Já o Partido Brasileiro foi aquele que conduziu a independência junto com o Dom Pedro I, né? Quem era essa galera aqui? Era a aristocracia rural, ou seja, a elite rural que tinha escravos, a elite que tinha, né, que tinha toda essa estrutura que eles queriam manter de escravidão, os maçons e parte da classe média, né, e profissionais liberais, e eles queriam basicamente garantir a independência sem alteração de caráter social. É isso que eu estou falando para vocês. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Agora que eu tenho uma caneta aqui, velho, aí, ó. Caneta com que faz flechinha aí, ó. Então é o seguinte, aqui a gente tem o quê? Garantir a independência sem alterar o caráter social. O que significa, né? Significa dizer que eles queriam manter a independência, olha só, manter a independência sem perder as bases sociais e escravocratas. Então, basicamente, eles queriam uma independência, eles queriam a independência, né? Só que eles queriam, basicamente, manter a escravidão. E é aquilo que eu falei agora de pouco lá, que o Dom Pedro, né? Ele era como a figura que iria manter isso. Por isso que o Partido Brasileiro se aproximou tanto do Dom Pedro no período da independência, né? Então, basicamente, foi esse negócio. Eles ficaram orbitando em volta do Dom Pedro, falando, vai, Dom Pedro, você é o cara, é o príncipe perpétuo, dá título, não sei o quê. O Dom Pedro, então, se empolgou, né? E a pressão que vinha de Portugal, ele acabou lá na margem de Ipiranga, lá, o Independência ou Morte, pronto, Brasil independente. Então, basicamente, essa galera queria ir com a independência, né? Tipo, falar, o Brasil tem que ser melhor. Não, nada disso. O Brasil independente de Portugal poderia fazer comércio livremente e o Dom Pedro, estando lá, manteria a escravidão, porque foi um processo que foi levado pela elite, como eu já falei anteriormente para vocês, né? E aqui, quando a gente diz que é um grupo heterogêneo, ou seja, é um grupo que tinha bastante diversificação, né? Ele não era feito apenas pela elite, pela alta elite brasileira. Na verdade, não. Era um grupo que tinha a classe média brasileira, a pequena burguesia, né? Tinha a classe média alta, a classe média. Então, quer dizer, era uma galera que não era tudo igual, né? Quando a gente fala a palavra heterogêneo, significa que não é tudo igual. Tem aí diferenciações dentro do próprio grupo, né? Vamos pegar o exemplo da classe de vocês. Se fosse uma classe homogênea, né?
Seria, então, todo mundo alto e menino, por exemplo. Mas como é heterogênea, tem menina, tem menino, tem moleque alto, tem menina baixinha. Então, quer dizer, a gente pode pôr aqui, ó, que é, então, um grupo político que não eram todos iguais, né? Existiam diferenciações dentro do próprio partido. Então, exemplo, então nós tínhamos aqui, né? Classe então, alta burguesia, burguesia média e pequena. Então, vocês podem ver que apesar de nós termos aqui um partido político, ele não era todos iguais, né? O partido ele tinha diferenciações. Então, esses dois partidos eles eram antagônicos, ou seja, eles viviam, né, basicamente, em outras palavras, eles viviam, né, um contra o outro, né? Eles viviam em briga política. No começo, ó os passarinhos, ó, aqui sim, dar aula em casa é isso, né? Então, aqui, o Partido Brasileiro, então, é aquele que estava apoiando o Dom Pedro e apoiou o processo de independência, e o Partido Português era aquele que estava contra a independência, né? Parece esquisito a gente ver assim, né? Pô, os portugueses estão contra o imperador que é português? Pois é, mas nesse processo, o que valia mesmo, né? O que valia aqui que estava em jogo era manter a estrutura. Então, os brasileiros se uniram ao imperador português, né? Que é até esquisito, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo que se tornou independente e ficou com o rei português. É até engraçado a gente ver isso, né? Mas é assim que as coisas funcionam. E o Partido Português, que era contra o imperador nesse momento, tá? Que fique claro isso. Voltem aí, se vocês precisarem, sempre voltem aqui nessa informação, que essa informação é importante. Nesse momento, o Partido Português era contra o Dom Pedro, porque lá no final, o Partido Brasileiro vai se virar, vai inverter, né? O Partido Brasileiro que vai ficar contra e o Partido Português que vai ficar a favor do imperador. É meio louco, mas é a política brasileira, tá bom? Bom, gente, então, esses eram os dois partidos políticos aí do período do Dom Pedro I, tá bom? E, como vocês sabem, né, o Brasil agora era independente, então era necessário fazer uma Constituição, né? Uma Constituição, o que é uma Constituição? Eu já dei uma atividade lá também falando que a Constituição é um conjunto de regras do país. Então, era necessário ter esse conjunto de regras, afinal, agora o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um país, né? Então, olha aqui. Houve o projeto da Constituição, né? O Dom Pedro deu para o Partido Brasileiro a missão de fazer uma Constituição, né? E falou assim, ó, galera, faz aí uma Constituição enquanto eu estou aqui no corre aqui, vocês vão fazendo a Constituição, vocês vão fazendo a Carta de Leis. O que ele não imaginava é que o Partido Brasileiro viria com um projeto de Constituição que capava os poderes dele, basicamente, né? Ou seja, o projeto, a Constituição da Mandioca, né, que até a gente, não sei se a gente chegou a falar isso em sala de aula, acho que não, mas a Constituição da Mandioca, que tem esse nome tosco aí, é um projeto de lei, né, é um projeto de constituinte que o Partido Brasileiro chegou para o Dom Pedro e falou, aqui, ó, o Partido Brasileiro está aqui, é só você assinar, né? Só que o Dom Pedro, na hora que ele foi ver, né, primeiro pelo nome, né? Dom Pedro não gostou porque tinha esse negócio da Constituição da Mandioca, ele não gostou do nome, né? Porque é o seguinte, mandioca por conta da farinha de mandioca, né? Podia votar aqueles que produzissem mais farinha de mandioca, pela quantidade, porque farinha de mandioca era a comida dos escravos. Então, significa que quanto mais a pessoa produzisse na sua fazenda, mais rica ela era, mais escravos ela tinha, né? Então, é por isso.
E, basicamente, essa Constituição era anticolonial, exclusão de portugueses da administração, e o imperador era português, e anti-absolutista, que dividia os poderes do imperador com o parlamento, né? É um modelo que nem é na Inglaterra. O Dom Pedro não gostou disso. O Dom Pedro falou, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Primeiro, anti-xenofóbica, anticolonial, quer dizer, então, que português está excluído da administração? E eu sou o quê? Né? Meio que Dom Pedro falou para o Partido Brasileiro. Eu sou o quê? Árabe? Não, eu sou português. Anti-absolutista, o Dom Pedro foi criado, foi ensinado a ser imperador, né? Porque ele ia ser o Dom Pedro IV de Portugal se ele não tivesse acontecido isso, né? E a vida inteira dele, ele viu o pai dele governando, né? Ele viu a avó, a Maria Louca, governando. Então, quer dizer, ele já tinha a cabeça de tipo, eu sou o imperador, eu que vou mandar, né? Então, e aí, esse projeto de Constituição, ele basicamente capava os poderes dele. Dom Pedro interrompeu os trabalhos da Assembleia e ordenou a prisão e exílio de muitos deputados. Essa é conhecida como a Noite da Agonia, quando ele vai lá com o exército e manda fechar a Assembleia Constituinte, né? Ele basicamente fala, não, aqui mando eu que sou o imperador, né? Vocês estão loucos? Então, basicamente, ele vai lá e capa os trabalhos da Assembleia, tá? E aí, então, vem a primeira Constituição que foi outorgada por ele. O que significa isso? O Dom Pedro ele ficou tão bravo com a situação que ele vai lá e faz a Constituição sozinho. Ele fala, não, eu que vou fazer e pronto, final. E aí essa Constituição sai em 1824. A primeira Constituição do Brasil, tá? A primeira Carta de Leis do Brasil foi feita pelo Dom Pedro e ponto final. Basicamente, ele dividia o governo em poderes executivos, né, que é aquele que executa, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que julga. Só que, nesse período, nós vamos ter essa novidade aqui, que é o poder moderador. O poder moderador é o poder de uso exclusivo do imperador. E por esse poder, o imperador poderia intervir nos demais poderes. Ou seja, o poder moderador é aquele que era tipo assim, aquele que mandava em todos os outros poderes. Então, né, basicamente, o poder moderador era o absolutismo, né? Então, era um poder de uso exclusivo do imperador, que só ele poderia usar, e ele governava como se fosse um rei qualquer. Tinha toda essa estrutura política aqui, mas era tudo para enganar, porque, na verdade, quem comandava o país era ele, de acordo com a Constituição que ele outorgou. Ou seja, ele fez sozinho. Então, o poder moderador é um poder de uso exclusivo dele, tá? Do Dom Pedro. Eleições indiretas para deputados, né? E voto censitário de 100 mil réis, então, né, que poderia, então, cada tipo de cargo tinha, e você tem que ter uma certa quantia de dinheiro para poder participar, tá? Essa aqui, então, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, sim, esse era o nome do Brasil lá naquele período, tá? E aqui nós temos, ó, como vocês podem ver, né, aqui o poder moderador, né, aqui sobre todos, o poder legislativo, que era formado pelo Senado, a Câmara dos Deputados, o executivo, né, que são os presidentes das províncias, é como se fosse os governadores hoje em dia, né, e o poder judiciário, e aqui o poder moderador aqui em cima. Esse Conselho de Estado eram grupos de pessoas escolhidas pelo Dom Pedro para ficar lá ajudando ele a governar, né, basicamente. Era um bando de puxa-saco, essa que é a verdade, tá? E aqui, então, nós temos os cidadãos, de acordo com a Constituição, divididos em 3 grupos. Os passivos, que é aqueles que não votavam, né? Ou seja, mais de 70% da população brasileira. Os ativos votantes e os ativos eleitores elegíveis, né? Os votantes é aqueles que só podiam votar, né? Aqueles que tinham dinheiro só para poder votar. E os ativos eleitores elegíveis é aqueles que podiam se candidatar ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Enfim, em outras palavras, o que vira mesmo, o que vocês têm que saber, o mais importante de tudo é a questão do poder moderador, tá bom? O poder moderador é o mais importante aqui dessa Constituição, tá? Porque é ela
que é a grande novidade. E para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês, né, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, uma charge, né? Uma charge sobre o poder moderador, que aqui, ó, deixa eu ver se eu abro aqui, acho que eu vou abrir assim mesmo, vocês conseguem ver, tá? Aqui, ó, a repórter aqui, a Constituição é para todos, majestade? Quase todos, eu estou acima dela, né? E tem uma outra versãozinha dessa charge que é, quais são os limites dos seus poderes, né? Deus, talvez, ou seja, ele aqui é abraçado com Deus, talvez. Então, em outras palavras, é ele que manda, é o poder moderador, certo? Bom, galera, eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Nós não terminamos essa matéria, e numa outra oportunidade aí a gente continua numa segunda parte, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e até uma próxima. Beijo e abraço para todos. Dengue!